Maravilhas Modernas. Since the dawn of time, people have sailed the seas, a noble and daring enterprise with challenges to test the stern resolve of all who would explore new worlds. But by the mid-1800s, life on the high seas experienced a dynamic shift when the age of reason embraced one unreasonable desire: travel for the sheer pleasure of the traveling. It was called deep-sea cruising, and it adopted a wholly new and elite aesthetic to make the journeys of life more important than the destinations. Certainly, passengers had places to go, but now 30-day jaunts across the Atlantic could be elegant outings. What's more, the idea was considered healthful. In the 1880s, the British Medical Journal declared sea voyages curative. It was the steam-powered mechanical revolution which allowed this evolution to take place and permitted a ship's labor force to focus on the service of a passenger's comfort rather than just the navigation of the vessel. Still, there was something unsettling about the dimensions of the enterprise. Something weighing tens of thousands of tons, yet able to float gently on the surface of the water, seemed a miracle. It was possible because of an elementary principle of physics. Air trapped inside the form of the vessel creates a powerful buoyancy in relation to the denser water environment surrounding it. O mundo industrial produziu os grandes navios a vapor que ligavam os continentes. A perspectiva de um universo mecânico atendia a uma grande premissa hedonista. A vida a bordo nas viagens ao exterior era o refinamento da civilização. A experiência levava à noção do que era cultura e traçava um limite entre as pessoas e o mundo lá fora. Quem poderia resistir a todo esse luxo? No início do século XX, grandes navios a vapor dominavam o mar. Suas proas enfrentavam contratempos e tempestades. Seus nomes ilustravam o espírito de aventura, onde o único risco existente seria o de perder uma refeição do chefe. O Olympic e sua nave irmã, o Titanic. Nem todas as naves eram tão invencíveis quanto seus nomes sugeriam ser. Era inevitável que ocorresse uma tragédia no mar, já que a crença na era das máquinas superava os cuidados com a segurança. 16 de abril de 1912. O Titanic embarca na sua viagem inaugural através do Oceano Atlântico para a América. Nestas raras filmagens, o confiante capitão e sua tripulação recebem 1.270 alegres passageiros no luxuoso transatlântico de 10 milhões de dólares, considerado o navio mais seguro existente. Após alguns dias, o Titanic se chocaria com um iceberg enorme. E mais de 1.300 vidas se perderiam enquanto o navio tragava sua carga humana para a morte a 3.000 metros sob o mar. A nave era considerada tão segura que a quantidade de barcos salva-vidas podia acomodar menos da metade dos passageiros e ninguém da tripulação. Foi um erro de cálculo trágico e que não seria o último. Alguns dos piores desastres marítimos do século XX ocorreram nestes transatlânticos de luxo. The luxury liner Morro Castle, a blazing tomb adrift on the Atlantic. Rescue ships hover around, striving to save survivors still to be seen in helpless lifeboats. The vessel left Cuba with 558 on board. 318 of them happy, pleasure-loving tourists found themselves trapped in their cabins. Some leaped through portholes. The drama at its climax, filmed by an amateur cameraman among the passengers. Old and young, exhausted, hysterical, many unconscious, many badly burned. On July 25, 1956, the luxury liner the Andrea Doria and the Swedish liner the Stockholm collided at sea. Badly wounded, the Doria sent out an SOS to the Ile-de-France.
but rescue procedures were confused, and 51 people lost their lives. As rescue ships arrived, friends and relatives packed the dock. Returning survivors were still stunned. I don't think anybody could go through anything so appalling. I don't think people in this century could visualize that this could ever happen. Is this the civilization we have worked for? That's all I can think. I've been through the war, but if this still happens, that's a shipwreck of a luxury ship. The following day, the luxurious Andrea Doria sank. A cada novo desastre, buscavam-se outras inovações técnicas e medidas de segurança para proteger os passageiros e a tripulação em alto mar, incluindo a instalação obrigatória de rádio, espaço para botes salva-vidas e um treinamento de emergência em toda a viagem. Mas nenhuma tragédia diminuía o atrativo pelos transatlânticos. Esses navios gigantes eram motivo de orgulho nacional e as comunidades americanas e europeias competiam para ver quem construía o maior, o mais rápido e mais luxuoso senhor do mar. In September 1938, Her Majesty the Queen had come to bestow her own name upon the towering beauty whose graceful hull lay ready on the slipway. Thousands packed the yards, climbed the jibs, and craned to see the biggest ship in the world take the water. A floating city of nearly 84,000 tons, built to consolidate and secure British supremacy on the most important of all ocean routes, the Queen Elizabeth. Name her Queen Elizabeth. Ao ser lançado ao mar do porto de Southampton no final de agosto de 1939, o Rainha Elizabeth foi declarado o maior transatlântico de luxo com a melhor tecnologia de ponta e charme, ao juntar-se com sua nave irmã, o Queen Mary, marcando a formidável presença britânica no Atlântico. Juntas, as histórias fantásticas dessas naves revelaram que no século XX o tamanho gigantesco dos navios a vapor significava assumir responsabilidades de proporções dramáticas em diversos eventos mundiais. Domínio britânico. O ano é 1931, pouco mais de uma década após a Primeira Guerra ter devastado o continente europeu. Mas na comunidade naval britânica de Clydebank, os homens trabalhavam com entusiasmo. Lá, como se fosse uma floresta de embarcações, estava a carcaça de metal do navio 534. Um gigante sem nome, projetado para ser o maior e mais luxuoso navio de passageiros do mundo. Com este empreendimento corajoso, a Inglaterra queria superar a fama da nave italiana Rex e da francesa Normandy e tornar-se novamente a dona dos mares com o navio mais rápido do mundo. Navio número 534. O próprio nome sugere mistério e aventura, pois esta seria a primeira nave na história a receber o nome de um membro vivo da família real britânica. Logo, o mundo conheceria este navio como sendo o aclamado Queen Mary. Por ora, este era um segredo bem guardado, uma tarefa feita com orgulho nacional. A depressão econômica que atingiu em cheio a América estava se tornando um problema mundial, atingindo também as Ilhas Britânicas. Faltando meses para terminar o projeto, o estaleiro Clydebank estava parado. O trabalho havia sido abandonado. 3.000 dos melhores trabalhadores ingleses faziam parte agora do exército dos desempregados. E a carcaça do navio 534 observava em silêncio o orgulho ferido da nação. A fome e o desespero deram início a uma época de privações. Na noite de Natal de 1932, a população estava miserável e infeliz. A nação sabia que seria preciso uma poderosa injeção de ânimo para despertar o espírito do país. Após 2 anos de melancolia, os trabalhadores da Clydebank foram chamados para terminar a construção do Queen Mary e, durante o processo, reconstruir a frota britânica. So Clydebank began to live again.
as 1,000 men marched back to work in their beloved shipyard. The clamor of hammers, the hiss of steam, the shrill of the sirens, all the jangle and orderly turmoil of the shipwrights leapt into life again. And from 534, lifeblood began circulating to coal mines, to steel mills. 534 was a building again. Lost time to be made good. 3 years of delay and suspense to catch up with. This time, 534 would be completed. Em menos de 6 meses após ter reaberto, Clydebank estava pronto para comemorar. 26 de setembro de 1934. Uma multidão se reúne sob a chuva para ver uma cena especial, quando a rainha Mary chega para batizar o navio 534. 534, the first liner in history to bear the name of a living member of the royal family, was poised and ready. I am happy to name this ship the Queen Mary. I wish to all to sail in her. Apertando só um botão, o navio recebe sinal para o lançamento. Semelhante ao espírito britânico, o navio começa a se deslocar com determinação, avançando mar adentro com velocidade cada vez maior, não vendo a hora de navegar pelos mares afora. Mas seriam necessários mais 2 anos de trabalho duro na preparação da nave para sua primeira viagem. Mais de 4.000 homens foram usados para torná-la operacional e completar seu aparato luxuoso, definindo seu caráter majestoso. A construção de um transatlântico consiste de 2 etapas principais. Primeiro, a estrutura de metal completa é montada em terra firme. Vigas enormes e estruturas preparam a carcaça para receber o revestimento de metal, criando a forma aquodinâmica da nave. Suportes externos maciços seguram a base até que a estrutura esteja segura e à prova d'água. Depois é levada até a água para completar a construção do interior da nave e da sua parte superior. A carcaça do Queen Mary tinha 306 metros, mais comprida do que 6 estátuas da Liberdade colocadas deitadas. As hélices tinham 6 metros de largura. O leme, maior que uma casa, pesava 198 toneladas. As máquinas geravam 50.000 HPs, o equivalente à força de 4.000 automóveis. Mas o projeto tinha um segredo. Parte da terceira chaminé era falsa, usada para guardar as cadeiras de reserva do convés. O processo de agendar as viagens do Queen Mary demorou 24 meses, uma eternidade para os 279 passageiros que haviam comprado as passagens anos atrás e lotavam as entradas para a viagem de inauguração até Nova York. Mas a carreira do Queen Mary como navio de luxo duraria pouco. Entre 1936 e 39, ele atravessou o Atlântico com uma serenidade que não correspondia aos acontecimentos ruins que assolavam a Europa. With the hot breath of war already on our necks, at the end of August, the Queen Mary left Southampton with the record number of 2,332 passengers. And as she made for the new world, she looked back over her shoulder uneasily. Four days out from Southampton, the ship's radio never silent, she heard the news the world now knew. No further postponement possible. The hour had struck. The parleys, the negotiations, the appeasements and promises, all to the winds. Britain was at war, unready but determined and irrevocably at war. Eram tempos difíceis no Atlântico Norte. A estratégia nazista era afundar navios de qualquer país inimigo, fossem eles naves militares ou de transporte civil. Enquanto isso, a nave irmã da Queen Mary, a Queen Elizabeth, estava atracada em Clydebank, já batizada, mas precisando ainda ser equipada. Sua posição e o fato de ser o orgulho nacional britânico faziam dela o alvo perfeito para sabotadores nazistas.
Para evitar qualquer tipo de plano, os engenheiros montaram uma farsa criativa. Enquanto Queen Elizabeth estava em Clydebank, os estaleiros de Southampton foram preparados para sua chegada. Espalharam-se boatos de que a nave chegaria à noite para despistar as patrulhas nazistas. Na verdade, ela navegava em direção oposta, em um zigue-zague maluco através do Atlântico, a caminho de Nova York, passando longe dos barcos inimigos. Em 7 de março de 1940, um ainda inacabado Elizabeth completa sua viagem de estreia secreta e chega finalmente às águas seguras, encontrando-se com sua nave irmã, a Queen Mary, para terminar de ser equipada. Mas no porto de Manhattan, ele não foi equipado para ser um navio de luxo. Ambas as naves foram preparadas para a guerra, para serem os maiores e mais velozes transportadores de tropas que o mundo já viu. Throughout the summer of 41, the Queens trooped without intermission. Their massive hulls and their enormous decks, khaki thronged, became familiar sights at Sydney and Fremantle, Trincomalee and Suez. By the end of the year, they had carried over 80,000 troops, most of them to reinforce our strength in the Middle East. Mesmo todo esse esforço não foi suficiente. Com o ataque a Pearl Harbor e a entrada dos Estados Unidos na guerra, os navios foram reequipados, desta vez para transportar 16 mil soldados, no lugar que fora antes projetado para caber apenas 2 mil. – 64 viagens transatlânticas entre estes dois portos eram um recorde que nunca fora alcançado. Esta operação envolvia riscos terríveis, já que os navios eram mais velozes do que as naves militares, que poderiam escoltá-los por mares perigosos. Mas o risco deveria ser aceito, pois a presença grandiosa destes navios era crucial para a guerra. The two ships that carried 1.25 million men across the infested oceans of the world lost not one man through enemy action. 500,000 Americans know the security that the Queen's unescorted speed could bring to their Atlantic crossing. The unconcern of these ocean-going GIs can be measured by their reading, their poker, and their music, left-handed at that. Mesmo com a capacidade para carregar tantos homens até a linha do front, a fatalidade os aguardaria naquele dia de junho de 1944. People of Western Europe, a landing was made this morning on the coast of France by troops of the Allied Expeditionary Force. This landing is part of the concerted United Nations plan for the liberation of Europe. The hour of your liberation is approaching. Less than a year after D-Day, Europe was suddenly and joyously released from almost 6 years of war. And on the appointed day, we celebrated. Foi o dia mais festivo, quando o som das armas foi transformado na celebração vitoriosa de um mundo livre. Alegria sem fim, vindo de pessoas que lutaram anos sem saber se no final chegariam à liberdade. During the war, each of the two great liners had transported nearly 1 million men and steamed nearly 500,000 miles. Now these men must be repatriated, most of the miles retraversed. The North Atlantic again, but the passengers westbound, homeward. Now no huddling below deck in blacked out quarters, no lurking submarine to cheat, no zigzagging, but direct homegoings for 15,000 at a time. Those years of secrecy and haste, of crowded turmoil, those years are past. The Queens are stripped of their smirching grey and gleam afresh in all their gallant livery. Their finery restored, they sail now as their designers meant them to, floating cities to bridge the seas of peace between the old and new worlds. As contribuições do Queen Mary e do Queen Elizabeth fez o mundo sonhar. Mas 30 anos depois, o charme das viagens transatlânticas de luxo começa a se apagar.
Janeiro de 1972, porto de Hong Kong. O Queen Elizabeth enfrenta o maior inimigo de um navio. 20 incêndios isolados, mas simultâneos, espalhavam-se pelo navio. A nave afunda no próprio local. O que era motivo de orgulho transformou-se em 83 mil toneladas de ferro velho. As suspeitas de que poderia ter sido um incêndio premeditado nunca foram confirmadas. Já o Queen Mary teve uma aposentadoria mais tranquila, com direito a uma nova vida real. A nave foi restaurada à mesma perfeição de antes. E ela tem residência fixa em Long Beach, na Califórnia, onde por ano quase 1 milhão de pessoas a visitam para sentir o romantismo de tempos antigos. Viva a França! 310 metros de popa à proa. Mais alto que um prédio de 22 andares. Capacidade para 2.000 passageiros a cada viagem e uma tripulação com mais de 900 pessoas. As dimensões deste transatlântico são impressionantes. Atravessando as águas cristalinas do Caribe, as linhas imponentes deste navio indicam que ele é um navio de raça. Hoje chama-se Norway, embora nos anos 60 tenha sido batizado como De France, símbolo de elegância e classe projetada para vencer o desânimo da França pós-guerra, e continua sendo o navio mais longo construído até hoje. This ship was built in a town called Saint-Nazaire, and Saint-Nazaire was completely leveled by bombing during World War II. In fact, there was a German sub-base only a few feet away from where this ship was actually built. So when this ship came up out of the ashes of post-war France, it really did represent a symbol that France had recovered from World War II. So when this ship was launched, finally in 1960, Charles de Gaulle was there, and his wife was actually the godmother of the ship. She was the one that christened the France. And there's a great story that after the ship had gone down the ways and splashed into the Loire River, that General de Gaulle came to the end of the podium, raised his arms to the sky, and said, "Vive la France, vive la France." And then he was saying, "Long live France, long live the France." So this ship really was, for them, a rebirth. It was a rebirth of their culture, their style, their cuisine. It showed the world that France was alive and well, and if you wanted to, you could visit her on the North Atlantic. When the French built it, they built it in terms of 1960 standards of craftsmanship and quality. They lavished on this ship materials and time and design and energy that really is beyond the practicality of many new constructions. On her maiden voyage, she probably encountered one of the worst storms in her history. 1962, February, crossing the North Atlantic, she hit what Captain Quazil, the captain of the ship, said was the worst storm in 25 years. The ship went into 40-foot seas, but the passengers didn't seem to be too disrupted. É o tamanho do navio que garante a estabilidade. O enorme comprimento do barco equivale a mais de 3 ondas. Dessa forma, a nave está sempre navegando no topo de várias ondas, eliminando o balanço qualquer que seja a situação. Well, as the France, there were a number of passengers, famous celebrities that crossed between the New World and the Old World when the ship was used as a method of transportation. These included people like Alfred Hitchcock and Salvador Dali. But Salvador Dali was unique in the fact that he normally traveled with his pet ocelot. And the ocelot did not travel in the kennel with the rest of the pets of passengers. It, in fact, traveled with him in his cabin and slept in his bathroom, which gave the cabin stewards, after he left the ship, no easy solution to clean that cabin. Outros passageiros do France viajavam com bichinhos mais tradicionais, que também desfrutavam de acomodações confortáveis. These pets were pampered almost as much as the passengers. They had their own private menu that was posted on a daily basis. They also had a New York fire hydrant for the American pets and a Parisian lamppost for the French pets. So everybody lived well on the France. A opulência do De France atraía pessoas que normalmente nem pensariam em fazer uma viagem marítima. The most famous passenger that ever traveled on the ship was actually not a living person at all. It was the Mona Lisa. And she had her own private cabin when she was being transported from the Louvre to an exhibition in New York. And security personnel actually stayed with her in the first-class cabin the entire crossing. Mesmo estando já nos anos 60, o De France
passou por momentos difíceis, assim como todos os outros transatlânticos. O perigo não vinha de baixo, como o iceberg que afundou o Titanic. Agora, o perigo vinha de cima. Durante sua viagem inaugural em 1962, o De France já tornara-se um navio obsoleto como meio de transporte. That very same year was the first year that was carrying more passengers across the Atlantic in the air than it was on the ships. Era fácil ver as vantagens de um voo de 6 horas em comparação com uma viagem de 6 dias por mar. A diminuição dos passageiros teve um efeito devastador no De France. Depois de apenas 12 anos de serviço, ele foi atracado nas docas francesas em um purgatório para navios abandonados. Como muitos transatlânticos, o De France não tinha mais sentido de existir. Many ocean liner companies were looking for new occupations for their ships, and cruising became a new method of vacation, particularly for Americans. Em 1979, o magnata norueguês da navegação, Knut Otstein Kloster, viu a oportunidade de adotar o De France e torná-lo a joia da sua família de navios, a linha de cruzeiros Kloster. A nave recebeu uma nova missão e uma nova vida. And so the transition was a natural one. Ships that used to be used for crossing were now used for cruising and put into a new role, primarily, at least in the original years, in the Caribbean. And this ship, of course, is a perfect example of the transition between a ship that was used for transportation into one that is now used solely for pleasure cruising. Kloster adquiriu o navio por apenas 18 bilhões de dólares, o valor bruto da carcaça. Mas ele gastou mais de 130 milhões de dólares para reformar e melhorar a embarcação para que pudesse navegar nos mares caribenhos. Após 5 anos parado, o De France não conseguia mais navegar. E após ser rebatizado como SS Norway, precisou ser rebocado para os estaleiros de Bremerhaven, na Alemanha, onde demorou 33 semanas para ser restaurado. Aqui, o Norway seria preparado para arcar com menos trabalho, em águas mais tranquilas. Não seria mais necessário navegar em alta velocidade, então 4 das 8 caldeiras foram removidas. 2 das 4 hélices foram eliminadas e 2 turbinas foram desativadas. Mesmo assim, a casa das máquinas podia gerar 54 mil HPs com 2 geradores bombeando 25 mil kW de energia para o navio. É energia suficiente para atender uma cidade com uma população de 30 mil pessoas. Inovações foram introduzidas para conservar a energia e aumentar a eficiência. Os projetos dos incineradores e coletores de lixo foram melhorados. Mais de 70 mil metros de fios elétricos foram instalados, assim como sistemas de controle remoto na sala de navegação. O Norway não precisava de tanques gigantes de água potável para ser bebida durante os cruzeiros. No lugar disso, água fresca é coletada através da condensação obtida dos aparelhos de ar-condicionado. Novos auxiliares de navegação chamados thrusters foram construídos no casco. Existem 3 deles na proa do navio e 2 na popa. Ao puxar a água do mar pelas aberturas, o navio pode se deslocar lateralmente. To move the bow, we just simply pull this all over to the side, and the bow will be turning towards the port. If we want to turn quicker, we turn the stern over to starboard, and the ship is actually able to turn on a dime. Reforços de aço foram instalados no navio para contrabalançar as 125 toneladas de pressão criadas pelos thrusters laterais. No total, foram feitos 1.200 projetos e usadas 600 toneladas de estrutura para reformar o navio. Outros detalhes também estiveram incluídos na reforma, incluindo um teatro profissional, uma discoteca e 2 piscinas externas. Além de 38 mil metros quadrados de carpete e mais de 27 mil galões de tinta, o bastante para pintar milhares de casas. O resultado final é, sem dúvida, uma cidade marítima autossuficiente. É um empreendimento gigante com dimensões fantásticas.
12 elevadores, 2 piscinas, 6 bares, um spa romano, uma academia de ginástica, 10 convéses e hectares de depósitos espalhados pelo navio. A metamorfose do De France para o Norway, nos estaleiros alemães, representava um esforço internacional. Quando fez sua primeira viagem na primavera de 1980, a tradição internacional continuou, com uma tripulação de mais de 900 pessoas vinda de 50 países para trabalhar no navio. The official language of the ship is English, and everybody who joins the ship, they know how to speak English, and 52 nationalities in a close working ship like this. It's quite amazing how smooth everything goes together. We are the only ship in the world which is flying the United Nations flag, and which we are very proud of, being the world's biggest and the most beautiful piece of art which is ever designed to sail up on the waters, and then flying the United Nations flag with so many nations working on board. And it works very well. Esta nave magnífica foi o orgulho de 2 países poderosos. Hoje, ela ostenta o legado de serviços, luxo e romance. O jantar está servido. The busiest day of the week, of course, is when we get back to Miami. We dock at about 5:30 in the morning. We offload. This week will be 2,020 passengers. And within 2.5 hours, we'll be taking on 2,300 passengers. And there's not a hotel in the world that turns around in 2.5 hours. And that's cleaning every single room, taking on all the food for the next cruise, which is approximately about $130,000 a week. So it's a lot of shopping. Simple items like flour. Here we're talking about 5,400 pounds a week in a 7-day period. Sugar, we're talking about 1,500 pounds of sugar. Beef strip loin. Here we're talking about 3,000 pounds a week. Salmon, we're talking about like 700 pounds a week. Eggs, we're talking about 21,000 eggs. So I guess the chickens are busy before we come into port. Food is one of the highlights of a cruise ship. Not only this cruise ship, but every cruise ship in the world. It's one of the main factors very determined where even passengers choose to cruise. They expect to be pampered and they expect to enjoy each day as it goes by, with different menus every single day. Para os leigos, a cozinha do SS Norway parece ser barulhenta e caótica, mas o bater dos pratos e a gritaria dos cozinheiros fazem parte de uma coreografia elaborada do ambiente. We have 167 people in the galley staff. We have all different departments. We have about 40 cooks just working in this area here in the different stations. We have about 30 people working just the coal station over here. They prepare all the salads, cold soups, cold appetizers. Everything is made on board, all our pâtés. We don't buy anything in, we just buy all raw product. You won't find in the galley here too many fry pans. We do have a few small ones, but these are actually all of our pans that we cook for. We cook for 2,000 people for vegetables. You don't need little pots. So these are all tilt kettles. They heat up very quickly, and we just produce in mass production here. As I said, the vegetables there are cooked in 10 minutes for this seating of over 1,000 people. Here we are in the middle of service. This is for the leeward dining room, this line here, so the servers are coming in and picking up for that dining room. They're going to serve about 600 people in here right now. Over here is we're cooking steaks to order. They'll come in, order medium rare, medium or whatever, and these guys here will be putting them together. This is a turkey station, fish station, beef station, and then pork station. So altogether we probably prepare around about 9,000 meals a day. Os passageiros podem não ver o trabalho operacional na cozinha, mas a dança animada dos garçons sugere que o esforço é grande para manter um dos maiores restaurantes do mundo a tono. Coreografia. Nos navios modernos, os computadores ajudam a tripulação a navegar com um alto grau de precisão.
A navegação marítima atual tem o apoio de faróis eletrônicos localizados nas costas e dos satélites espalhados pelo planeta em órbitas fixas. Para movimentar um navio como este, basta o simples toque de uma mão. If you want to move the ship in a 45 degrees angle, you simply pull this stick and the computer will calculate what power on the thrusters, what power on the propellers, and what kind of rudder angle we need to get there. They compensate everything from current and all these things, and we move the ship up to that direction, like a big happy family. A direção do navio é controlada pela ponte de comando, mas a força dos motores é pilotada a 400 metros dali, abaixo do nível do mar, na casa de máquinas do navio. As caldeiras são os corações que impulsionam o navio, localizadas dentro de tanques escondidos no fundo do navio. Nestes locais fechados, nunca vistos pelos passageiros, a água é aquecida até atingir 500 graus centígrados e a força do vapor força as turbinas a movimentar as hélices. São gastos 400 mil galões de combustível durante uma viagem de 7 dias. A estabilidade deste sistema exige cuidados e manutenção cuidadosa. Neste navio, a maioria da tripulação da Casa das Máquinas vem das Filipinas e trabalha horas a fio, passando meses a bordo. É um trabalho duro, cansativo, mas estes homens não são os únicos que passam horas nas trevas do navio. All the people that work down in the laundry, they are from Hong Kong, China. These guys, they start working from 3 o'clock in the morning, way up until 5 o'clock in the afternoon. For a ship of this size, that carry over 2,400 passengers, we wash at least twice on a daily basis over 60,000 pieces of towels, and also sheets, tablecloths for the dining rooms, which the dining room tablecloths are changed on a daily basis also twice a day. So it's a very large operation that we do run down here. The service that we render to the passengers and boat crews are to render a town of over 12,000 people. These people on board the ship here, they do work 17 months out of the year. So in other words, they spend more than a year and a half on board a ship. Os passageiros nem sempre se dão conta do esforço feito 24 horas por dia pela tripulação que agem por trás dos bastidores. Editores publicam diariamente jornais de bordo em 4 línguas. Técnicos estão sempre monitorando os satélites e as notícias do tempo e, em conjunto com filmes de diversão, mantêm uma programação ininterrupta de televisão com 5 canais enviada para cada cabine. A maioria dos cruzeiros oferece shows ao vivo. Estes grandes navios não medem esforços para oferecer aos passageiros a maioria das facilidades que encontrariam se estivessem de férias em terra firme. It needs to be an invisible level of service, but yet all of the things that go on land must go on at sea. The laundry, the preparation of all of the meals. The crew has to live here. They have to have their own life as well. And plus the propulsion of the ship and the mechanical operation of the ship. All these things require hundreds of crew people and many different types of expertise that passengers, just by the nature of their experience, don't have an opportunity to see. O segredo está na organização sofisticada do sistema de apoio, na coreografia de pessoas e tarefas e no controle cuidadoso das dependências do navio. How much revenue is being dropped in the casino, how much we're spending in each individual bar. I can pull up each individual passenger's account and find out what areas they've been spending during the whole week, from the bars to the gift shops to the beauty parlor to the sauna massage area. Às vezes, os passageiros podem ter uma amostra do que acontece nos bastidores através de aulas de culinária e de demonstrações de esculturas feitas de gelo. Aqui, o artista prepara uma das 2 dúzias de esculturas congeladas que irão decorar a mesa do buffet. Este navio possui 2 lanchas auxiliares para desembarcar passageiros nos portos que são pequenos demais para receber a nave. Baixadas até o mar por poderosos guindastes mecânicos, cada uma dessas lanchas de 100 toneladas é maior do que o barco usado por Colombo para descobrir o Novo Mundo.
Ambas são embarcações com muitas qualidades. Sua extensão é de 26 metros e sua largura é de 6 metros. Cada uma delas pode carregar até 450 passageiros. On board a modern cruise ship, not only do you experience a transition in terms of your physical space, it's also kind of an international experience. Not only are you traveling to faraway places in most cruises, but you're also experiencing people from other lands, other passengers from different countries, crew from all over the world. It really becomes kind of a broadening experience for us, not only in terms of our physical space, but also in terms of our relationships with other people. Enquanto os turistas descansam sob o sol, a nave-mãe flutua como uma imponente miragem no horizonte. Parece uma cidade eletrizante sobre o mar. No lado de dentro, um exército de trabalhadores dão duro na preparação e manutenção sem fim do navio. Lá fora, o suave balançar das ondas contra o casco inspira a meditação, nascida no cenário único criado por cada tripulante. Navegando pela vida. Quando um navio é lançado ao mar, é costume batizar a proa para dar boa sorte. Mas existem outras superstições ligadas à história dos navios. You never bring a horse down to the pier. You never bring a horse down to the pier. That means the ship will be in bad luck for the next couple of weeks. And you never empty a bucket on the wrong side of the ship. Whistling on the bridge is also one thing you don't do. You don't go around and whistle on the bridge. That means you're getting bad weather. Marinheiros enxergam o mundo de um jeito diferente. Suas lendas e histórias ilustram uma cultura vibrante, repleta de fatos históricos e romance. Essa tradição continua no maior navio de cruzeiros do mundo, batizado com o nome do país que produziu grandes marinheiros. Norway is a very small nation, but 90% of the population lives less than 10 miles from seashore. And the small village where I come from, everybody went to sea. And you know, when you are seaman and work your way up as a captain, you have many possibilities. You could be on a bulk carrier or you can be on a tanker. But for me, and I think for most of them, the ultimate is if you are a captain on the world's largest cruise ship, then you have reached absolutely top. You cannot get it any further from here. Os passageiros destes navios desfrutam de um mundo luxuoso e cheio de aventuras. Mas viver sempre a bordo oferece às tripulações experiências que eles não encontrariam em nenhum outro lugar. At night time, you have the opportunity to see the things people sleep when people sleep. It's like about 2 weeks ago, we saw 100 dolphins playing around the bow of the ship, 6 o'clock in the morning. Only the early risers and, of course, us up on the bridge here, we were able to see it. It's a time where you want to take the PA system and wake up everybody and, come on, folks, let's go out on deck. O fascínio pelo mar não tem época. Os grandes navios continuam a inspirar em nós um profundo sentimento de encanto. A Era Dourada pode ter ficado para trás e muitos destes navios já não existem mais. Mas estas maravilhas modernas serão sempre vistas como monumentos da engenhosidade humana, ilustrando o desejo de explorar e conquistar o apelo infinito do mar. I know the words in Norwegian for christening this ship that they say hell og lykke må følge deg på alle hav. You must have a safe and pleasant sailing on all the oceans.